Vamos abrir esta manhã a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, 7 e 8. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo nos meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra. Como ter ousadia em meio à timidez? Como ter ousadia e não ter timidez? Para ter medo, irmãos, para a pessoa ser, vamos dizer que a pessoa seja tímida. Medo, ele falou assim, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo. Para ter medo é preciso ter opositores, é preciso ter uma ameaça acontecendo para você ter medo. Paulo, então, de uma maneira sublime, ele alerta o seu filho na fé, o seu discípulo Timóteo, que ele deveria preservar ou perseverar na sua fé e testemunhar da sua fé em meio a essas ameaças, que ele não deveria ter medo de testemunhar, de falar de Cristo. Querendo ou não, você que é um seguidor de Jesus, um crente, um cristão, querendo ou não, todo cristão irá enfrentar, irmãos, ainda mais se for um evangelista. Se você decidir falar de Jesus para as pessoas, você pode não decidir, mas hoje a nossa temática é que queremos evangelizar, queremos testemunhar, falar de Jesus. Então, se você for um evangelista, você terá opositores, você terá pessoas que não vão querer ouvir, e isso vai fazer você ter medo, vai fazer você querer recuar, mas em nome de Jesus nós não vamos recuar, nós vamos testemunhar, amém? Testemunhar. O evangelista, os crentes, que Jesus falou, ide por todo mundo e pregar, então todos nós devemos pregar o evangelho. Teremos lutas, irmãos, internas e externas, tendências, muitas vezes dentro de nós, pecaminosas, da nossa própria natureza, e isso vai nos prejudicar, vai nos deixar tímidos, vai nos fazer nos recuar. Teremos também em nossa frente muitos hereges, muitas pessoas que falam mal do Evangelho, muitas pessoas apóstatas que abandonaram o Evangelho, muitas pessoas revoltadas com a igreja, com pastores, com as questões que já foram de igreja, revoltadas, muitas pessoas traumatizadas, muitos zombadores, muitos opositores, é verdade, nós teremos sim, infelizmente teremos, mas isso não pode nos intimidar, irmãos, de falar por causa do amor, o amor que nós temos por Deus, pelo Evangelho e pelas pessoas. Vamos ter, infelizmente, hoje é um mundo cheio de hereges, apóstatas, críticos, revoltados, traumatizados, muitos, irmãos. Olha, eu acho que tem mais pessoas afastadas hoje no Brasil. Todo mundo que eu converso, eu vou no hospital, fui visitar esse dia a irmã vizinha aqui, aí estava lá uma pessoa, aí fui falar, ela viu que eu era pastor, eu perguntei a ela se ela era crente, ela, estou afastada. Aí o porteiro, estou afastado. Aí a pessoa da padaria, estou afastado. Todo mundo está afastado. O que aconteceu? Então, para essas pessoas nós temos que falar. Isso não deve nos abalar, irmãos. Não devemos abalar. Devemos insistir. Primeiro com a nossa conversão. Eu sou convertido. Eu não serei um afastado. Eu não serei um desviado. Eu não serei um apóstata. Primeiro nós precisamos firmar essa convicção, irmãos, dentro dessa peregrinação. Quantos aqui assistiram o filme Peregrino? Ou Peregrino? Ou leram o livro? Eu indico você, se você não gosta de ler, assista o filme. Porque você vai ver que na história do peregrino, ele passava pela cidade, ele quis fugir da cidade da destruição, porque era só coisa errada. Mas ele precisava peregrinar,
ele estava em busca da cidade celestial. Essa é a temática do livro. Ele passa por muita coisa, muita gente querendo desviá-lo, muita gente querendo tentá-lo. Essa é a história da nossa vida, da nossa peregrinação. Então você deve ser firme nas suas convicções e ajudar. O Espírito de Deus, irmãos, é totalmente diferente da covardia. Escuta, o Espírito de Deus é totalmente diferente de covardia. A palavra covardia no grego foi traduzido por timidez. Timidez. Deilia, que vem essa raiz do deilos, que significa agir covardemente. E é pior, e quem é covarde, muitas vezes também tem essa conotação indignamente, ou miseravelmente. Então a pessoa tímida, ela sempre vai ficar para trás. Irmãos, quando eu falo isso, eu lembro de mim. Quando a Priscilinha me conheceu, ela lembra, eu ainda era tímido. Ainda mais com ela na minha frente, aí fiquei mais tímido ainda, né, irmãos? Com a beleza dela, com tudo que ela era, aí eu fiquei mais tímido. Mas se eu não vencesse essa timidez, eu não ia conseguir conquistá-la. Com certeza, né? Não ia conseguir. Porque eu tive coragem, eu tive fé, eu me enchi de coragem, arrumei o cabelo, na época eu tinha cabelo, lavei o meu carro, deixei bem limpinho, bonitinho, fiz um esforço, deixei a timidez de lado, fui ousado. Então o Espírito de Deus não permite a gente ser covarde. Essa palavra tem que estar longe da gente. O ministro de Deus, o ministro do Evangelho, o evangelista, não deve ser assim, covarde. Deve estar disposto a entrar na batalha espiritual. Olha, irmãos, postura. Quem quer evangelizar tem que estar disposto a entrar na batalha espiritual. E entrar para vencer, enfrentar ousadamente. Quem é ousado é bem sucedido, guarde essa palavra. Quem é tímido fica para trás. Quem é ousado é bem sucedido, aliás, em tudo na vida. Eu citei o exemplo aqui da conquista da minha esposa. Eu fui ousado, eu deixei a timidez de lado, a vergonha, e fui falar com ela. Foi muito difícil. Eu primeiro mandei uma carta, depois eu tive que atravessar lá os estados para ir lá vê-la. Então é difícil, na hora de falar, então difícil, mas eu consegui, amém, irmãos? Então você vai conseguir também ganhar o teu vizinho, aquela pessoa. Seja ousado. Romanos 8:1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito de Deus é ousado, não é tímido. Então se você tem esse Espírito de Deus, tem que pegar essas palavras, ó, nenhuma condenação há. Eu sou salvo, eu estou em Cristo Jesus, eu não vou andar na carne, na timidez, eu vou andar no Espírito, na ousadia, eu vou andar firme. A variante textual dessa palavra timidez, estou fazendo aqui uma exegese, trabalhando o texto original aqui. Essa palavra na variante textual timidez, olha só que sério que é. Essa palavra timidez, lá na raiz mesmo, pode ser entendido por servidão. Servidão. Geralmente, a pessoa que é serva, ela obedece ao seu senhor, ela é tímida, né? Fica assim, tímida. Então vem dessa palavra, timidez. O Espírito de Deus não pode nos dar timidez, Ele nos dá ousadia. Então não tenha esse espírito de timidez, de servidão, mas seja ousado. Timidez é uma emoção que afeta a forma que as pessoas sentem e se comportam em face dos outros. A timidez pode significar que a pessoa se sente desconfortável, envergonhada, nervosa e insegura. Isso pode vir de família, da criação. Eu, por exemplo, a minha timidez quando eu era menor veio realmente de traumas familiares. Mas quando Cristo me libertou, irmãos, quando eu entreguei a vida para Cristo, Deus foi tirando essa timidez. É impressionante. Então por isso que nós não podemos admitir isso.
Temos, e às vezes eu sou um pouco, tenho esse traço um pouco tímido em alguns momentos, mas junto com Deus, na transmissão da palavra, Ele vai tirando tudo essa timidez. Então você tem que crer nisso. A timidez pode significar isso. Mas quanto aos tímidos, isso está em Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É sério isso, né? Olha então, o que lá no livro da Revelação é nos dito que os tímidos não herdarão. É muito sério isso. Uma pessoa tímida é alguém que não gosta de se expor e tem medo que as pessoas pensem sobre ela ou falem sobre ela. Mas até na transmissão do evangelho de uma coisa boa, como que um tímido vai para o céu se ele não expõe as pessoas, se ele não fala do evangelho, se ele não vive, se ele não discipula alguém? Essa é a missão de todo cristão, não é a missão de todo cristão? Então, quem é crente não pode ser tímido no falar da palavra de Deus. Talvez no comportamento ser mais comedido, ser mais simples, isso aí tudo bem, mas na hora de falar de Cristo não pode ser tímido. Quer falar de uma coisa boa, levar uma boa notícia. Outro texto, Marcos 4, 39 e 40. Então lhe perguntou: por que sois tão tímidos? Jesus falou isso, né, para os discípulos. Por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Acho que é o 40, isso. Ainda não tem fé? Por que vocês são tão tímidos? Não sejam tímidos. Tenham coragem. Jesus levantou lá no meio da tempestade e ordenou. Foi ousado, mandou, né? Então você também deve se levantar, irmão, e falar numa festa. Pediram para eu orar, mas eu não vou orar, eu sou tímido. Não, levanta e ora. Fala: ó Deus, abençoa esse aniversariante, derrama a sua graça sobre ele, o seu amor, porque Deus tem um plano para a vida dele. Você pode até pregar numa oração. Feche seus olhos. Às vezes você é tímido, falar, mas para orar você pode. Então se levante, não seja tímido. Nossa guerra hoje, irmão, da igreja hoje, a igreja batista, as igrejas tradicionais especialmente, a nossa guerra maior hoje é com o evangelismo. É para nós evangelizarmos. E eu estou preocupado, irmãos, porque nós estamos trazendo um treinamento aqui, o Evangelho da Mão, é sábado que vem. E tem pouquíssimas inscrições. E a gente já deu um bônus de 50%, então você vai pagar R$25 para fazer o curso. Então eu preciso que os irmãos se envolvam com o evangelismo, se empolguem com o evangelismo. Eu vou trazer aqui os pastores à noite, os grandes avivalistas, os grandes evangelistas. Vocês vão ver como eles eram. Eles tinham poder para falar. A nossa guerra hoje é para ver o evangelismo. Perceba que muitos jovens de hoje, esta geração, muitos jovens não evangelizam hoje, porque eles não veem os seus pais evangelizando. Eles veem os pais cantando, tocando, fazendo reuniões, sendo professores aqui na igreja. Veem os seus pais aqui envolvidos, mas não veem eles evangelizando. E aí como é que eles vão ser evangelistas? Medo, irmãos, timidez é algo que contagia. Você dá o exemplo. Se não quiser ter pessoas assim ao redor, não seja assim também. Então veja o que Jesus disse sobre a vergonha de pregar. Outro texto, Marcos 8:38. Veja o que Jesus disse. Precisava que desligasse, que está muito gelado para mim. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Agora eu pergunto, amém, irmãos? Amém. Olha só, hein?
Amém mesmo, irmãos? Então o que Jesus está falando aí? Aquele que se envergonhar de mim, não se envergonhe, que essa geração adúltera e pecadora se envergonha, na hora de falar não fala. Olha que eu nem estou falando de pregar às multidões, irmãos, quando eu vim para o Rio de Janeiro, os irmãos conhecem um pouco da minha história, eu era lá de Curitiba, morava numa região, um bairro longe, era numa igreja pequena, bem simples, mas eu fiz seminário, eu acreditei que um dia eu seria pastor, eu tive essa convicção, e comecei a pregar, comecei a ter o meu trabalho de seminarista, comecei a treinar, me preparar, aí quando chegou no último ano, eu já conhecia a Priscilinha, quando eu entrei no seminário, Deus já me deu a minha namorada, a gente, nos 4 anos a gente noivou e tudo, e ela então saiu de Mato Grosso e foi para Niterói, e lá ela foi para a primeira igreja, lá tocar piano para um coral, e aí, quando eu vinha para o Rio para vê-la, então eu visitei a igreja, conheci, aí o pastor Fanini, que era o pastor da igreja, um pastor bem conhecido, bem famoso, né, me chamou no gabinete para me conhecer, porque ela tinha dito que ele era seminarista de Curitiba, e ele também era de Curitiba, eu falei, eu quero conhecer ele, eu fui, poderia ter muito medo, eu até tive um pouco, mas eu falei, não, eu vou lá falar com ele, né, porque ele é uma pessoa muito importante, é difícil ter acesso às vezes numa pessoa importante, mas ele me chamou, eu fui lá e conversei com ele, e o que ele me disse? Ele me perguntou várias coisas, ele falou, quando é que você vai voltar aqui? Ele disse, aí eu falei, pastor, não sei, talvez no final do ano, então ele falou, então quando você voltar você vai pregar. Eu falei, tudo bem, a Priscila olhou para mim assim, falou, mas você vai pregar mesmo? É 1º de Niterói, era lotado, irmão, era, sei lá, 1000 e poucos membros, cheio. Falei, vou. Aceitei. Então o que aconteceu ali? Eu tirei a timidez de lado, eu fui ousado, e isso me gerou, irmãos, uma bênção, porque chegou no final do ano, eu fui lá, subi as escadas da igreja, minha sogra estava lá também, para ver a pregação, pior, né, foram pessoas para ver, e aí eu fui lá, irmãos, e preguei, enfrentei aquela multidão, foi complicado, mas eu enfrentei mesmo a multidão, minha sogra falou, mas você, hein, foi muito bem, eu falei, mas é o Espírito de Deus, é o chamado, é a vocação, é a ousadia, eu não tive medo, e isso me gerou o quê? Quando chegou em janeiro, um pastor tinha saído, e ele falou, você vai vir para cá, me convidou para ir para lá, na hora, eu saí do seminário, me formei, já tendo a igreja já para ir, ousadia, irmãos, coragem, eu não estou nem falando para você pregar nas multidões, pode ser 1 a 1 que Deus queira usar você, 1 a 1 lá, na rua, na casa, não precisa você vir aqui pregar para uma multidão, mas você pode pregar para um, é mais fácil, a timidez contrasta com a forma em que Paulo pregava também, Paulo pregava, irmãos, conforme ele mesmo disse na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 3,12, ele diz, tendo pois tal esperança, usemos de muita ousadia no falar, essa é a minha tradução aqui, né, essa tradução está dizendo aí, portanto, visto que temos tal esperança, mostremos confiança, tenhamos ousadia, coragem, quantos querem ter mais ousadia no falar? Levanta a mão, amém? Quantos querem urgentemente tirar a timidez da sua vida? Diga amém. Você é tímido? Eu conheço aqui algumas das minhas ovelhas, eu conheço algumas são mais, falam mais, têm mais coragem, outras são bem quietinhas, bem fechadinhas, quase nem cumprimentam, tem vergonha, eu conheço aqui muitas das minhas ovelhas, mas eu peço para Deus usar você, na tua simplicidade, às vezes, na tua vergonha, mas você tem coragem para falar, às vezes o que você vai falar vai penetrar mais do que o tagarela,
Mas tenha coragem. Quantos querem? Então, primeiro, Deus... Primeiro, hein? Que horas são? Olha aí, André, está vendo a homilética? Primeiro ponto, agora só deu introdução até agora. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de quê? De poder. Vamos lá no texto original. Diz lá, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Poder, irmãos, é um poder. É isso que a gente tem que entender, irmãos. O Evangelho é poder. A nossa mensagem é poder. Então devemos falar porque é poderosa. Ela pode mudar uma pessoa, ela pode mudar tudo. Falei aqui quanto que eu mudei. O que eu conquistei? Conquistei a esposa, conquistei o ministério, fui bem sucedido, estou conquistando muitas coisas aí, por causa desse poder. Então o Evangelho, a palavra que você vai falar para outra pessoa é poder, significa exatamente isso, dunamis, que é o termo original, que significa força, poder, energia de um dinamite. O mesmo poder que Jesus possuía. Imagina só, o mesmo poder que Jesus possuía, o mesmo, igual, você pode ter. Você, uma pessoa simples, eu, uma pessoa que saiu lá da ignorância, da timidez, fechado, esquisito, tudo que você pode imaginar, Deus me deu esse poder. Deus deseja que você seja forte, eficiente. Deus deseja que você seja corajoso. Deus deseja que você seja ternuroso, porque lá no texto que nós lemos, diz lá, com amor. Deus nos deu um espírito de poder, de moderação, de amor. Então esse espírito também é de amor, ternuroso, que você vai contagiar os outros com esse amor que você tem. Segundo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Segundo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. O testemunho sobre o Cristo crucificado na cruz. O que nós pregamos para as pessoas? Um Cristo crucificado na cruz, que morreu pelos nossos pecados. Essa é a nossa mensagem. Um Cristo crucificado. Esse é o nosso testemunho, irmãos. Um testemunho que para os judeus, Jesus diz, era pedra de tropeço. Isso foi registrado em 1 Pedro, capítulo 2, 7. Para os judeus, o Evangelho, a mensagem da cruz, era uma vergonha. Mas Pedro falou que era a pedra principal e se tornou a pedra de tropeço para os judeus. A mensagem da cruz. Para os gregos, para os pensadores, para os filósofos, para os inteligentes, o Evangelho era uma insensatez. Para os gnósticos nos veem como arrogantes. Só vocês conhecem a verdade, só vocês têm a salvação. Para os gnósticos, para os místicos. Mas para nós, irmãos, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 1,18, queria que vocês lessem comigo 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura, ele fala, para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, amém, irmãos? Leiam então vocês em alta voz. Estamos sendo salvos, é o poder de Deus, amém, irmão? É o poder. Então transmita esse poder, tem dentro de você, desse evangelho maravilhoso. O que é ousadia? O que é ousadia? Como ser mais ousado? 2 textos, irmãos. Primeiro texto, Atos dos Apóstolos 4:13, e o segundo, Atos dos Apóstolos 4:31. Foi esse poder, essa ousadia, com essa ousadia que os apóstolos foram ganhar o mundo. Primeira coisa, Atos 4:13. Vendo a coragem de Pedro e de João, vendo a coragem deles, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram
que eles haviam estado com Jesus. Então, o primeiro passo para você ser ousado: esteja com Jesus. Quem está com Jesus, por mais simples, comum que seja, sem instrução que seja, as pessoas vão ficar admiradas de você. Você vai falar com mais segurança, você vai ser mais feliz, você vai ser mais ousado, você vai ser vitorioso. Eles falavam com coragem. Então, primeiro, eles haviam estado com Jesus. Segunda forma de ser ousado, Atos 4:31. Agora o verso 31, Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, por consequência disso, e anunciavam que corajosamente a palavra de Deus. Então, segunda coisa para ser ousado: estar cheio do Espírito Santo. Se não estiver cheio do Espírito Santo, se estiver cheio de pecado, cheio de crítica, cheio de reclamação, cheio disso, cheio de um monte de coisa, não vai. Agora, se estiver cheio do Espírito Santo, aí você vai falar naturalmente, vai falar com alegria, com coragem. Ousadia, o ato de ser ousado, é a definição de fazer algo com coragem, arriscando e tendo um olhar também para o novo. Realmente, irmãos, tendo um olhar ousado é um olhar de inovação. São muitos os sinônimos para ousadia: intrepidez, audácia, valentia, inovação, coragem. São muitos. Então, essas são qualidades que o evangelista tem que ter, que o cristão deve ter. Coragem. Agora, para terminar, alguns exercícios. Tem que arrumar aquele relógio lá, hein? Alguns exercícios para você ser mais ousado. Primeiro, pare de hesitar e dê o primeiro passo. Irmãos, quantas vezes eu tive a oportunidade na rua, em algum lugar, de falar de Jesus, aí eu falei: agora não, vou deixar para depois. Na hora que o Espírito Santo falar assim para você, ó, fala agora, fale, não recue, porque às vezes você vai falar: vou deixar para depois, mas você não vai mais passar ali, você não vai ter outra oportunidade. Fale na hora, pare de hesitar. A ousadia é o oposto de hesitação, é o oposto. Sempre que você estiver se sentindo hesitante na interação com as pessoas, tome a decisão, não deixe para tomar a decisão por si mesmo, fale, vá na frente, aprenda a engolir o seu orgulho e dê o primeiro passo, fale. É melhor você falar do que você depois ficar repetindo: puxa, por que eu não falei? Outro vai falar, deixa para outro, eu não falei, mas outra pessoa vai falar. Não, é você. Não deixa para o outro. Quando você pensar assim: não, eu não vou fazer, eu vou hesitar. Não, faz. Se for para evangelizar, para falar um Deus te abençoe, eu vou orar por você, como é que você está, Jesus te ama, alguma palavra para a pessoa. Se você se fala assim: eu vou falar, mas aí você diz: não vou, fale. Dê o primeiro passo. Faça o inesperado. Pessoas ousadas não têm medo de experimentar coisas novas. Uma das razões pelas quais elas são tão divertidas, são tão assertivas, porque elas têm feito algo novo, sem a pessoa esperar. Surpreenda as pessoas. Fale. Surpreenda elas. Eu estou vendo aqui uma ovelha minha querida, a irmã Emília Irene. É você mesmo? Não vai embora sem falar comigo, tá bom? Ela está ouvindo? Saudade é grande dessa irmã, e hoje ela está aqui com a gente. Deus te abençoe. Então, primeiro, pare de hesitar e dê o primeiro passo. Segundo, faça o inesperado. Exercícios para você ser mais ousado. Estou dando algumas dicas para vocês. Terceiro, redescubra quem você é. Às vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Não seja um crente, um agente secreto de Deus. Tem gente que está no trabalho e ninguém sabe o que é crente.
Tem gente que você está na rua, ninguém sabe quem você é. Mostre quem você é. Priscila sabe, às vezes lá na academia, né, um lugar um pouco estranho assim, é bom de você fazer exercício, mas é um lugar meio estranho, porque as pessoas, elas estão ali de cumprimento, mas elas não querem muito falar com você, enfim, é um lugar meio esquisito. Lá eu gosto de ir com a camiseta escrita Jesus. Jesus é a resposta. Depois eu explico melhor porque que eu acho esquisito, tá? Não é porque eu não gosto de exercitar, é muito bom fazer alongamento, essas coisas. Assim, o ambiente assim é meio... Tem muitas coisas que acontecem. Mas eu gosto de levar Jesus lá, então eu coloco camisa de missões, Jesus transforma, Jesus é a resposta. Eu sei que eu sou. Se alguma pessoa me perguntar, ficar olhando muito para a minha camiseta, eu pergunto, você gostou, entendeu o que está escrito aqui? Aí eu puxo um papo. Terceiro, redescubra quem você é. No fim das contas, a ousadia tem a ver com a compreensão das suas forças, das suas fraquezas e como superá-las. Você é um filho de Deus. Você é um jovem cristão. Saiba quem você é. Você é um semeador. Você é um pescador de almas. Você é um evangelista. Amém, irmãos? Quem você é? Você é um simples cristão? Frequentador de igreja? Não. Você é um agente do poder de Deus. Você vai levar o poder, o evangelho. Você é um filho de Deus. Você é um semeador. Então você tem que dizer isso para você quando você sai de casa. Eu sou um pescador de almas. Eu sou, quer ver? Olha só, Mateus 5,14, Jesus falou, ó, vocês são a luz do mundo. Você não pode ficar escondido, não se esconde, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, não se coloca uma candeia lá embaixo do sofá, coloca num lugar alto para que ilumine. Então é você, saiba quem você é isso. Timóteo diz, Timóteo 4,5, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O seu ministério é de recepção? Sim, mas é evangelístico. O seu ministério é de cantina? Sim, mas é evangelística também. O seu ministério é cantar no coral? Sim, você é cantor, ótimo, canta bonito, canto, mas o seu ministério é evangelístico. Você vai cantar o poder de Deus para mudar as pessoas. Você não vai cantar por cantar, senão você vai para o mundo cantar. Vai cantar samba, vai cantar alegria, vai cantar lá moda de viola, sei lá o que, mas você vai cantar para Deus, você é o evangelista. Saiba quem você é. Quarto, esse aqui eu gosto bastante. Finja que você é ousado. Que isso, pastor? Fingir? Temos que ser verdadeiro. Mas comece, é um exercício. Eu, por exemplo, eu finjo que eu sou um evangelista. Todas as noites eu estou me esforçando, irmãos, para ser mais avivado na minha pregação. Eu estou me esforçando em orar mais, em buscar mais o Espírito Santo, porque eu sei que esses grandes pregadores eram assim. Se você fosse trocar de lugar com alguém que você admita pela assertividade a sua ousadia, o que você faria no lugar dele, dessa pessoa? Pensa em uma pessoa que ganha almas, que é evangelista. Quando você estiver falando com uma pessoa, como é que essa pessoa agiria? Se você já conhece alguém ousado, imagine como a pessoa agiria. Imite a sua inspiração, imite a sua ousadia. Não precisa ser real, mas tenta imitá-lo. Eu vou tentar fazer isso hoje à noite, imitando o pastor Davi Gomes. E último, vá até o fim com o que você quer. Então, insista, busque, convide uma vez, convide duas, fale uma vez, fale outra, testemunha. Não é o suficiente simplesmente dizer que você está fazendo algo, mas é necessário agir. Então nós estamos dizendo, estamos orando. Poucas pessoas levantaram o cartão. Está orando? Estou. Agora não é só orar, é agir. É ação. Do contrário, as pessoas pensarão que você é só
papudo, só fala, não age. Quando sua palavra é boa e você a sustenta com ações, as pessoas confiam nela e olharão para você como alguém ousado, confiante, completo. Realmente, as pessoas elas vão acreditar quando elas virem em você alguém confiante. Paulo, no entanto, esclareceu que a sua ousadia é apenas uma boa maneira, é um caminho certo, é o caminho de Deus, é o método bíblico para falar das pessoas sobre Jesus. Quantos cristãos têm medo de falar do nome de Jesus, porque eles pensam que precisam ter eloquência? A eloquência existe, irmãos, e a gente se adquire ela. Eu não tinha nenhuma quando eu era mais jovem. Eu não tinha eloquência nenhuma. Mas eu comecei a ouvir os grandes pregadores. Eu comecei a ouvir, analisar, escrever. Comecei a estudar método. Comecei a estudar e comecei a falar, a melhorar. Eu gravava e ouvia. Todas as mensagens que são pregadas, depois eu ouço para ver os meus erros. A minha esposa me corrige o português. Eu vou melhorando. É preciso aceitar as críticas para você melhorar. Às vezes você não vê de você mesmo, tem que um outro falar. Então você tem que ser humilde para melhorar. Então você tem, às vezes a eloquência não é assim que você adquire, é com o tempo. Às vezes você pode falar, eu não prego porque eu não tenho eloquência, não tenho clareza, mas Deus é tudo, irmãos, nesse processo. Um Deus te ama, às vezes pode ser mais do que você ter eloquência. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a minha vida, se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Concluindo, meus amados irmãos, Paulo termina esse versículo pedindo a Timóteo, participa comigo dos sofrimentos, ele diz, a favor do Evangelho, de novo, segundo o poder de Deus. Então Paulo cria que o Evangelho era poder, por isso ele pregava. Vamos então, irmãos, continuar lutando pelo Evangelho do nosso Senhor, amém? Vamos continuar lutando pelo Evangelho, vamos sofrer se for preciso, mas vamos falar. Vamos ser ousados. Nós vamos ver, irmãos, a colheita. Talvez no início a gente não veja, mas uma hora nós vamos colher. Gálatas 6:9 fala, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então a palavra é, não desfalecemos, irmãos. Não desanimemos, nessa tradução, não desanimemos de pregar o Evangelho, deixemos a timidez para trás. Vimos essa manhã o seguinte, vamos deixar a timidez para trás, vamos nos revestir de coragem para levar o Evangelho do Senhor Jesus à vida das pessoas. Que Deus nos abençoe, amém, irmãos? Amém, que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar nesse momento. Tem um hino para cantar, vamos cantar esse hino. Foi preparado. Feche seus olhos agora e vamos orar. Ó Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. É uma manhã de ousadia do Espírito Santo. É manhã, ó Deus, de a gente melhorar nisso, de a gente deixar a timidez de lado. Dá, Deus, para cada uma das pessoas aqui, para cada irmão, cada irmã, esta ousadia, Senhor, essa alegria de poder compartilhar esse poder que é o Evangelho, é o poder do Senhor. Então, ó Deus, usa cada um hoje ainda, quem sabe para convidar alguém, para falar do teu amor, para mandar um recado, para dizer, estou orando por você, pela sua família, você é importante, a nossa igreja está orando por você, nos impulsiona a fazer isso, ó Pai, e eu sei que o Senhor vai fazer o restante, vai acontecer, irmãos. Nós vamos ver os milagres acontecendo, as pessoas se convertendo. Eu creio nisso, Senhor, no poder do teu Evangelho. Usa-nos, ó Pai. É o que eu te peço, humildemente te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.